Olá, queridos alunos, tudo bem? Estou eu aqui de volta para a gente falar um pouquinho agora sobre agravo interno, ver um pouquinho de parte processual de agravo interno. Já na sequência, a gente já fala um pouquinho sobre a peça, né? A peça do agravo interno. Professor, você apostaria no agravo interno no próximo exame de ordem? Não apostaria como peça, mas é sempre bom a gente conhecer. Já caiu em outras segundas fases, por exemplo, tributário já caiu, mas é sempre importante saber um pouquinho do agravo interno, questão teórica, pode aparecer como forma de questão, e se cair peça, bem tranquilo, você vai acertar sem nenhum problema. Então vamos falar um pouquinho ali sobre o tema do... do agravo interno. Gente, o agravo interno ele vem regulado basicamente ou somente num dispositivo. É o artigo 1021 do Código, tá? Mas além desses, é importante você conhecer o 932 e o 1030, inciso 1 e 3. Por quê? Porque nesses dispositivos você vai ter as decisões passíveis de agravo interno. Decisões passíveis de agravo interno. Porque, gente, saber fazer o agravo interno é bem tranquilo. O mais difícil talvez seja, e não é difícil, mas o mais difícil dentre as coisas fáceis, é identificar quando cabe o agravo interno. Cabe o agravo interno contra decisão monocrática, quais? As do 932 e a do inciso 1 e 3 do 1030. Então vamos ver rapidinho isso daqui, tá? Então olha lá, conceito de cabimento. Recurso destinado ao ataque de decisões monocráticas dos tribunais. Ó, atenção aqui. Eu tenho vários ex-alunos que entram em contato comigo. Professor, eu tenho um acórdão aqui e eu estou na dúvida se eu faço um agravo interno ou um recurso especial. Eu falei, olha, eu não sei se cabe recurso especial porque eu não li o acórdão, mas agravo interno certamente não cabe. Gente, acórdão não cabe agravo interno. Agravo interno é contra a decisão monocrática. Agravo interno é a decisão dada por uma pessoa. Eu tenho lá uma pessoa que deu a decisão e eu quero levar isso aí para um colegiado. É aí que vai caber o agravo interno. Professor, eu já vi advogado fazendo agravo interno contra acórdão. Ele errou. Sério? Sério. Não cabe agravo interno de decisão colegiada. Não cabe agravo interno de acórdão, tá? O mais comum, essas decisões monocráticas, são do próprio relator. E aí nós temos o artigo 932, que eu já te disse, tá? Mas também pode ser cabível no caso de exame de admissibilidade do RESP ou do extraordinário. Acho improvável que isso apareça em prova. Mas a gente vai ver aqui que tem duas decisões no exame de admissibilidade do recurso especial ou do recurso extraordinário, decisões muito parecidas. Essas duas são agraváveis e o agravo é um interno, tá? Então cuidado. No mais, você vai se deparar com decisão monocrática, não é monocromática, né? Monocrática do relator. Então vamos dar uma passada de olhos nessas decisões do relator, tá? Eu trouxe aqui 6 incisos, tá? Professor, 3, 4, 5, aí 2, 6 e 1, você inverteu a ordem. De propósito, eu trouxe os mais importantes. Nesse slide aqui, ó, esse slide estão os incisos do coração, tá? Por quê? Porque aqui nós temos o não conhecimento, o não provimento e o provimento de recurso. Aqui são decisões em que o relator sozinho julga a questão. Então, já te dou a dica de marcação aqui que eu vou repetir na aula da peça. 1021, puxa uma flecha e indica todo o 932, porque vai estar basicamente lá as hipóteses de cabimento de agravo interno. Então, ele pode não conhecer o do recurso. Não conhecer do recurso significa não analisar o mérito do recurso. Porque o teu recurso, por exemplo, está fora do prazo. Porque, por exemplo, o teu recurso está sem recolhimento de custas, porque, por exemplo, o teu recurso não atacou os fundamentos da decisão recorrida, ou seja, faltou dialeticidade a ele. Em resumo, qualquer uma das situações que impeçam o julgamento do mérito do recurso, o relator vai fazer isso monocraticamente, sozinho, e aí você pode agravar interno para que o colegiado analise a questão. Aqui, não provimento e provimento, aqui eu tenho o julgamento do mérito.
do teu recurso, tá? Eu não vou aprofundar nessas decisões porque não é o objeto da nossa aula, mas você precisa entender que ele dá provimento a um recurso quando evidentemente o recurso está certo. E por que evidentemente o recurso está certo? Porque a decisão que esse recurso está atacando é uma decisão que contraria uma jurisprudência relevante. Por exemplo, uma súmula de um tribunal superior. Por exemplo, o entendimento em recurso repetitivo. Por exemplo, uma súmula do próprio tribunal aqui que vai julgar o recurso. Por exemplo, um julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas, IAC, incidente de assunção de competência. Basicamente é o seguinte, quando a decisão recorrida, aquela que você atacou, está contrária a essa jurisprudência relevante, o que o relator faz? Você está certo, recorrente. A decisão é que está errada, ele vai dar provimento ao recurso. E a lógica contrária também, quando ele nega provimento ao recurso. Quando ele nega provimento, quer dizer que o teu recurso é que está contrariando essa jurisprudência relevante. O teu recurso está contra uma súmula do STJ. O teu recurso está contra uma súmula do próprio tribunal, do Supremo, em um julgamento de caso repetitivo. Nesses casos, por que eu vou deixar o teu recurso prosseguir? Não, eu vou negar provimento porque ele contraria uma jurisprudência mais relevante. Ou nossa mesmo aqui do tribunal ou dos tribunais superiores. Beleza? Então, nesses 3 casos, se você não gostou da decisão, agravo interno. Aqui, hipóteses mais tranquilas. Vejam, aqui ele não julga o teu recurso. Aqui seriam decisões monocráticas que não encerram o julgamento do recurso, mas que são decisões intermediárias. Olha lá, decisão sobre efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ou seja, são decisões que o tribunal dá, que o tribunal profere, deixa eu só apagar aqui que o tribunal profere, opa, calma aí. São decisões que o tribunal profere em caráter de tutela provisória. Então, toda vez que o tribunal analisa um pedido de efeito suspensivo ou analisa um pedido de tutela antecipada, cabe agravo interno. Da mesma forma, decisão sobre desconsideração da personalidade jurídica, opa, esse recursal foi a mais aqui, ó. Quando instaurado no tribunal. Porque se for instaurado em primeiro grau, o julgamento será feito pelo juiz da causa, tá? E também alguma decisão sobre produção de provas e andamento do processo, tá? Esse recursal aqui, eu não sei o que aconteceu, foi algum Ctrl+C, Ctrl+V que colou ali e ficou, tá? Professor, então, por exemplo, um processo que começou no tribunal, uma ação rescisória, começa no tribunal. O relator vai proferir decisões sobre produção de provas, sobre andamento do processo. O relator fez, se você não gostou, agravo interno. Beleza? Em relação ao exame de admissibilidade. Gente, primeira coisa, quem faz o exame de admissibilidade do recurso especial ou extraordinário é o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem. Professor, é um ou outro? É, quem define é o regimento interno. Aqui no TJ Paraná, por exemplo, é o vice-presidente. No seu tribunal, onde você está, eu não sei, tá? A grande maioria, pelo menos os tribunais médios para maiores de tamanho, é o vice-presidente que faz. Quando ele faz esse exame de admissibilidade, ele vai dizer basicamente o seguinte, ó, o teu recurso especial ou o teu recurso extraordinário vão subir. Vão subir significa vou mandar para Brasília. Vou mandar o RESP para o STJ ou vou mandar o extraordinário para o STF. Só que tem situações em que ele não manda subir. E ele não manda subir por algumas razões. Dá uma olhada aqui, ó. Ele nega seguimento ao teu recurso. Quando? Quando você interpõe um recurso extraordinário que discuta a questão constitucional a qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral. Então, você bem sabe que para que o STF, para que o Supremo analise um recurso extraordinário, ele precisa ter repercussão geral. Você vai lá e apresenta um recurso extraordinário. E o STF já disse
que sobre aquela matéria não há repercussão geral. O presidente ou o vice do tribunal de origem vão olhar e vai falar assim, não vou mandar para cima. Por quê? Porque esse tema que você quer discutir nesse teu recurso extraordinário, o Supremo já disse que não tem repercussão geral. Se ele já disse que não tem, ele disse que não vai julgar isso. Então, eu já vou negar seguimento ao teu recurso aqui, tá? Outra hipótese. O teu recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF, exarado no regime de repercussão geral, tá? Então, eu tenho lá uma decisão do Supremo sobre o tema X, tá? No sentido Y. Vamos botar no papel isso aqui, ó. Eu tenho uma decisão do STF sobre um caso que decidiu no sentido X. E esse processo é um processo que foi submetido ao regime da repercussão geral. Quando eu tenho julgamento sobre o regime da repercussão geral, o ideal é que o Supremo julgue e todo mundo aplique o mesmo posicionamento. Sim ou não? Sim. Para quê? Para que nós tenhamos uniformidade da jurisprudência, para que nós tenhamos segurança jurídica, isonomia e assim por diante. Aí, o tribunal, vamos imaginar que o TJ Paraná, então vamos lá, TJRR, TJ Roraima, profere uma decisão sobre o mesmo caso no sentido X. Aí eu não gosto dessa decisão. O que o TJ vai falar? E recorro. O TJ vai falar, você não gostou da minha decisão? Mas a minha decisão está igual à do Supremo, ou seja, eu acertei, eu não errei. Não, mas eu não concordo, o problema é teu. O Supremo decidiu, eu só estou respeitando. Nesse caso, o que ele faz? Nega seguimento ao meu recurso, diz não vai subir. Porque o que você quer discutir aqui, tá, é algo que o Supremo já disse que você está errado. E se eu não gostar? Agravo interno. Lembrando, contra essas decisões aqui, agravo interno, tá? Ainda, a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STF, exarado no regime de julgamento repetitivo. É a mesma situação daqui. A diferença é que é julgamento repetitivo. O Supremo julgou uma questão porque tinham vários processos sobre o mesmo tema. Ele decidiu no sentido X. O Tribunal de Justiça Local ou o TRF decidiram no sentido X. Tá igual. Aí você apresenta um recurso contra essa decisão. O que ele fala? Ele fala, não, esse recurso eu não vou deixar subir não. E não vou deixar subir por quê? Porque o que você está falando aqui, o que você está achando ruim, o Supremo decidiu num caso de repetitivo. Então, nega o seguimento ao teu recurso. O mesmo raciocínio se aplica no caso do STJ. Há recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no regime de julgamentos repetitivos. Mesmo raciocínio. Professor, eu não vou decorar. Já te disse. Você só precisa decorar o que não está escrito na lei. Isso está escrito na lei e você sempre vai estar fazendo a prova com isso aqui, né? O meu está desatualizado, tá? Mas o teu tem que estar. O meu está cheio de cola aqui de atualização. Eu posso colar, você não pode, tá? Eu esqueci o meu código atualizado em casa, trouxe esse aqui. Professor, me diz uma coisa. Eu não preciso decorar? Não, você precisa decorar meu nome, né? Eu brinco, meu nome não está no código, mas isso está na lei. Então, por isso você precisa fazer aquela marcação, 1030, inciso 1 e 3. Tá, o inciso 1 traz essas hipóteses que a gente viu, e o 3, olha lá. Decisão do presidente ou do vice que sobrestar o recurso, quando eu falo em recurso aqui, eu estou falando de recurso especial ou de recurso extraordinário, tanto faz, um ou outro, tá? Que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo STF ou pela STJ, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional. Eu apresento um recurso especial, tá? Só que essa questão que eu quero discutir, o STJ vai julgar sobre o procedimento do repetitivo. Aí ele fala assim, cara, o teu recurso eu não vou deixar subir. Eu vou sobrestar, eu vou suspender ele aqui. Por quê? Porque o STJ vai decidir essa questão. Então não adianta eu mandar para lá agora, tem que esperar. Ou porque o STF vai discutir essa questão, tá? E deixa paradinho ali.
Beleza? Deixa parado até quando? Até o STJ ou o Supremo julgarem. E aí depois que julgarem, tem algumas consequências, mas que não são objeto da aula agora. A gente fala disso quando trabalhar com recurso especial extraordinário. Agora o foco é entender o que cabe ao agravo interno, tá? Então, essas são as hipóteses de cabimento do agravo interno. Beleza? Vamos alongar um pouquinho a aula. Eu não gosto que a aula passe muito de 15 minutos, mas essa vai alongar para outra não ficar muito curtinha. Rapidinho aqui, ó. Prazo desse recurso, 15 dias. 15 dias, beleza? Ausência de preparo, então não há custas. Não há custas. Não há custas. Interposição. Relator do órgão colegiado. Relator do órgão colegiado. Como assim, professor? Imaginem que o relator do recurso pertence à 4ª Câmara Civil. Ele, provimento monocrático, o agravo interno, dirijo ao relator da 4ª Câmara Civil. Aí ele pode fazer o quê? Tá? Vai ter um prazo para contrarrazões também em 15 dias, né, que é o contraditório. Ele pode se retratar. Se ele não se retratar, aí ele leva para o colegiado, tá? Então, o julgamento pelo colegiado só vai ocorrer se não houver a retratação. E aí, você tá com o código aí na tua frente, abre para mim o artigo 1021 do seu código. Eu tô abrindo o meu aqui, você abre o seu aí, tá? 1021, parágrafo 4º. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, claro, a decisão é sempre fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Então, no agravo interno, temos possibilidade dessa multa se ele for julgado manifestamente improcedente ou inadmissível por unanimidade, tá? Essa multa eu pago ao final do processo, mas se eu quiser apresentar um outro recurso depois do agravo interno, eu preciso depositar a multa. Isso está escrito ali no parágrafo 5º e 6º do artigo 1021. Beleza? Esse é o agravo interno. Minha opinião, para a tua prova, a maior preocupação tem que ser nesta aula de agravo interno. A segunda aula de agravo interno, que você vai assistir logo na sequência, é a aula de peça, né? Vou estruturar a peça do agravo interno. Não acho muito provável que isso venha como peça, mas é aquela coisa, né? O seguro morreu de velho, você vai estar preparado para qualquer batalha. Ok? Então é isso. Um grande abraço, bons estudos e até mais.